Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um conteúdo aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos trazer para vocês aqui alguns posts que nós preparamos aqui, primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney, do SBT Sport Rio, aqui também com o Vanderlei Casagrande e companhia, trazendo as últimas notícias desta quarta-feira sobre o Mengão. Vamos aqui para mais um post, galera. Amanhã, e claro, os rubro-negros comemorando mais um título ainda do Felipe Luiz à frente do clube. E a gente levanta aqui a nossa tela justamente para mostrar esse retrospecto dos técnicos desde a passagem do Jorge Jesus, quantos jogos eles ficaram e quantos títulos eles conquistaram. Então, olha só, dias, né, no cargo e títulos. Então, olha só, o JJ, 412, 5 vezes foi campeão. E o Felipe Luiz, em apenas 170 dias, já tem 3 títulos. Então é impressionante como esse retrospecto é excelente, melhor até do que de outros técnicos que também conquistaram bastante, como até o Rogério Ceni ali em cima. Pode fechar aí nossa tela. O Felipe Luiz será o nosso destaque de agora então no Sport Center, Bruno, Sim, é senhora. isso? Uma entrevista com o Felipe Luiz e sobre esse momento tão positivo do rubro-negro com o novo Mister. São 27 jogos à frente do Flamengo. Tempo suficiente para o Felipe Luiz cair nas graças da torcida rubro-negra. Os números são excepcionais. 19 vitórias, 7 empates, 1 derrota. 3 títulos conquistados. Mais taças do que derrotas. E o treinador quer mais. O Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade. Eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. Conquistar o Campeonato Carioca, Felipe Luiz confirmou que usou a competição como uma preparação para a temporada. Os desafios prometem ser gigantes em 2025. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Super Mundial de Clubes da FIFA. O foco é... Vamos pro Rio? Vamos, a questão não é se, mas qual será a próxima taça levantada pelo Felipe Luiz? Um bom questionamento. Não é? É verdade. E eu acho que ninguém questiona nesse sentido. Pedro, da última vez eu tentei te sabotar, agora tá tudo certo, tá? Pode ir. Paz, trégua neste Sport Center com as informações do Flamengo. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, beijo pra Mari Pereira, abraço pro Bruno, abraço pro Jailson. Pois é, eu tava dizendo da última vez que a gente tá de relações rompidas aí. Você ficou chateada ontem porque eu falei da sua pronúncia, mas a gente se acerta, fica tranquilo, o pessoal fica tranquilo, não vamos romper essa amizade no Sport Center 1. Mas enfim, Bruno, todo mundo aí, um abraço. Estamos aqui no Indurubu, houve pela manhã um treino aberto pelo Nomútil, né? Só o aquecimento que tivemos por aqui. Estamos aqui aguardando, vai ter daqui a pouco a coletiva do Bruno Henrique, em homenagem aos 100 gols com a camisa do Flamengo, o terceiro maior artilheiro desse século. Enfim, está conquistando demais o Bruno Henrique, 15 títulos com a camisa rubro-negra. Então ele vai vir daqui a pouco, não apareceu no gramado, ainda se recupera da lesão. Eu falei com ele após o título, né, no Maracanã, no último fim de semana. Ele falou que já não está sentindo mais dores e contra o Internacional no dia 29 vai estar à disposição. Então, Bruno Henrique daqui a pouco vai falar, vai dar um pouquinho da sua visão de como tem sido esse início de temporada, um tanto quanto frustrado por não ter participado dos jogos finais ali contra o Fluminense, mas campeão, né? Mais uma taça, foi muito importante e fez o seu 100º gol na semifinal contra o Vasco, marcou nos 2 jogos, a gente vai poder falar um pouquinho com ele. Outra coisa que a meio-campista do Arsenal, desembarcou com a esposa, aproveitando essa data FIFA para dar um pulo aqui no Rio de Janeiro, já vai conhecer o ambiente, enfim, observar, mas já está tudo certo, vai ser jogador do Flamengo, ainda não, falta um desenrolo ainda ali com o Arsenal, enfim, algumas questões de bônus, algumas questões a receber, enfim, mais algumas coisinhas, mas o Flamengo está amaciando, levando com jeito
para trazer esse jogador, um jogador muito importante ali, já disputou entre os melhores do mundo, seleção italiana, Eurocopa, enfim, jogador de Premier League. Com o tempo mesmo, o Flamengo vai esticando a corda, vai indo como for possível, sabe que para contar com ele seria ali para o Mundial de Clubes, tem uma janela um pouquinho antes do Mundial, a janela de uma semana basicamente, em junho. Então é para lá. Então o Flamengo está tocando como pode, tem muita confiança. Talvez até possa acontecer um encontro entre ele e o José Botto, enfim, alguns dirigentes do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas nada certo ainda neste momento. Certo é que está bem pertinho aqui do Ninho do Urubu, né? Muito mais próximo do que quando está em Londres, na Inglaterra. Bruno, Mari. Boa, obrigado, viu, Pedro? O Pedro vai lá para a sala da entrevista coletiva, né? Porque já o Bruno Henrique vai falar. E ele trouxe pontos importantes, né, pra gente falar as informações do Jorginho também, mas vamos por partes. Bruno Henrique desde a estreia no Flamengo com 288 jogos oficiais, 100 gols, hein? 52 assistências e 15 títulos. É uma sacanagem, né? Pô. Pelo amor de Deus, 15 títulos, Jair. Tava falando com a Mari, vale lembrar que ele chegou em 2019. 15, não tem isso nem de ano nessa história. 15 títulos desde 2019. A geração realmente assustadora, essa geração do Flamengo. E chegou até com uma lesão, né? Ele teve esse problema no Santos, então... Não lembro, teve algum outro jogo. E se contar... Não, teve a lesão agora dele, né? Não, eu sei, mas lá atrás era uma desconfiança grande e... Era por conta da volta da lesão do olho mesmo. olho, A né? lesão do olho colocou, de fato, dúvidas Isso. sobre retorno ao esporte mesmo, de desempenho. E eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas eu acho que foi assim, olha, o Santos ainda conseguiu pegar um dinheiro com o Bruno Henrique, foi algo assim. Sim. Como o do Gabigol, que vai pro Flamengo, porque o Flamengo não consegue contratar o Pablo. O Pablo, exatamente. O Pablo vai pro São Paulo. Isso. Foi o chapéu do São Paulo no Flamengo. O efeito borboleta, né? Você começa a história aqui, você não faz a menor ideia. Enfim. Você acorda 15 títulos. Você vai lembrando de algumas trocas que foram feitas no futebol e como elas resultaram A culpa é de quem, né? E aí você tem 15 títulos e, assim, a maioria como protagonista, né? Do Bruno Claro, Henrique. sim. Então, é isso que eu ia falar. E se você ainda pega nesse recorte, você coloca essas lesões, essas ausências, jogadores que chegaram para disputar vaga, inclusive, né? Na ausência do Bruno Henrique. E mesmo assim, os retornos, eles permanecem impactantes, de contribuir com títulos, com gol importante. É muito legal a história dele no Flamengo. E vale lembrar que o Bruno Henrique foi o rei da América em 2019, não o Gabriel. Porque fica a imagem do Gabigol, né, como os 2 gols, o retrato daquele título, a virada em cima do River Plate, mas o rei da América foi o Bruno Henrique, naquela ocasião. E, enfim, tem toda a questão do Gabriel, né, porque conta de gol em final e tudo mais, mas, tecnicamente falando, durante os jogos, o Bruno Henrique entregou mais. Sim. Só que, por conta dos gols de final, o Gabigol foi o retrato dessa geração. E acho que até de pela 2019. personalidade, Também, né? porque o Bruno Henrique é mais na dele, mais quietinho. E ele melhorou, hein? Porque antes das entrevistas dele, virou até meme, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de se comunicar. E hoje você vê a entrevista do Bruno Henrique, parece ele até mais maduro, mais preparado, falando sobre o jogo, falando a sua opinião. Acho que até pelo um mais mineirinho do lado do Bruno Henrique, E é contrastado com o idolatrado Gabi. em determinados momentos, recados, atitos e tudo mais. O Bruno Henrique nunca teve esse problema com a torcida do Flamengo. Então, ele já era idolatrado antes, mas acho que com a saída do Gabigol e ficando esse resquício assim de Bruno Henrique e Arrascaeta, o tamanho é ainda maior. E ainda, só para aproveitar esse gancho, se a gente pega, de fato, esse tempo que ele está, o Flamengo passou, principalmente pós, né, Jorge Jesus, por várias fases com os outros treinadores, né? Nos últimos anos, principalmente, uma oscilação absurda. E você não coloca o Bruno Henrique nesse pacote, assim. Difícil lembrar dos debates que a gente teve do Flamengo nessa fase, mesmo com o Bruno Henrique não lesionado, de falar, mas o Bruno Henrique também caiu muito de produção, mas o Bruno Henrique também merece, sei lá, banco, enfim. Não teve isso, né? Se você pega um recorte do Flamengo não legal, desde que o Bruno Henrique entrou no clube, não consigo me lembrar dele ser o foco do debate para esse lado negativo da equipe. A gente só falou do Bruno Henrique, ou deixou de falar do Bruno Henrique, quando ele não estava jogando. Foi quando ajustou o Pedro e o Gabigol. E Quando o talvez, Cebolinha chega também, porque a lesão dele abre esse espaço. quando ele também com essa idade mais avançada, estava naquele embrólio de renova, não Renovação, renova. era esse Aí ponto aquela que eu ia questão de, chegar. poxa, uma E aí, renovação né? de elenco, talvez você abre mão, dá os 3, 4 anos que ele quer, Questão da posição fica, também. não. Acho que foi o ponto de discussão.
não. Foi justamente quando teve a renovação dos 3 anos, já com a idade avançada, o cara que vai sair, vai continuar na ponta esquerda, mas pô, tem o Cebolinha lá agora, vai continuar ele na ponta esquerda, ele vai para centroavante. Se ele vai conseguir jogar junto com o Pedro, acho que foi essa a discussão, mas ele conseguiu. De qualquer forma, continua decidindo aí a favor do Flamengo. A gente viu a entrevista ali do Felipe Luiz para a TV FIFA, né? E como o Felipe Luiz é uma figura mundial, né? Como treinador e muito provavelmente, né, com os caminhos muito bem traçados ali por conta da qualidade. Mas quando a gente começa a acompanhar isso no time dele, nas coletivas, a maneira como ele se posiciona, fica, entre aspas, muito fácil de pontuar o Flamengo como favorito nos títulos. Sim. Mas se a gente olha para trás e nesse curto período e fala, uau, 3 títulos, é surpreendente. Porque ele corrige um trabalho que não estava andando do, então, técnico. Exatamente, do Tite. Do Tite, o maior técnico, maior, né? Ele pega no colo uma temporada e dá um título para, entre aspas, salvar ali a temporada do Flamengo. Pega um trabalho do Tite que não andava. Acho que o peso fica ainda maior, né? A gente está discutindo isso, porque você substituiu o Tite e você conseguiu, com os mesmos jogadores, mudar ali algumas peças, algumas funções e fazer esse time bater campeão, por exemplo, da Copa do Brasil ali. E lembrando, né, que assim como a gente fala muito do título do Botafogo em cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos, o Flamengo passa do Corinthians também com um jogador a menos e na hora o Felipe Luiz tira o Gabigol. E bota mais um zagueiro. Na hora todo mundo, caraca, o que esse cara tá fazendo? Isso. Mas é ter na mão, assim, todas as leituras, o que os jogadores podem te entregar. Então o Felipe Luiz surpreende também, ao meu ver, é surpreendente, sim, o número de títulos já, né? Que a gente estava vendo ali na tela, acho que menos de 200 dias. 170. 170, né? 170, então surpreende, sim, o número de títulos. A gente tinha expectativa, eu concordo com a Mari, porque todos os jogadores que jogaram com ele falavam sobre isso, né? O Diego Alves, aquela geração lá 85 que eles brincavam. Até quando ele foi comentarista no Sim, Sport TV, a aula na Copa, tática, né? que ele deu na mesa. É ali que mostrou tinha mesmo, expectativa assim. alta. Público, né? E de 170 dias você pode tirar 30, que foi um mês de férias. Dá 140. Exato. Expectativa tinha, só que é surpreendente. Você estudando também. Teve acho que foi a esposa. Henrique, gente, foi homenageado hoje pelos 100 jogos do jogador com a camisa do Flamengo. O Flávio Vini que estava lá, conta pra gente, conta como foi. E sabia, Vini, talvez você não saiba porque você estava aqui agora. Ele se emocionou em alguns trechos da entrevista dele. 100 gols. Oi, Fernanda, boa tarde pra você, pro Vene, pro Pedrosa, boa tarde a todos. Hoje a gente acompanhou aqui pela manhã o treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Na verdade, para ser mais exato, a imprensa teve acesso aos 13 primeiros minutos dessa atividade. O Flamengo se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 29, no outro sábado, contra o Internacional, no Maracanã. A estreia na Libertadores também já foi divulgada, acontece logo depois, no dia 3, uma quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, esse jogo fora de casa, na Venezuela. O Bruno Henrique não participou dessa atividade no campo, ele ainda se recupera de uma lesão na coxa direita que o tirou dos jogos finais do Campeonato Carioca, mas o Bruno Henrique recebeu uma placa e uma moeda em homenagem aos 100 gols marcados com a camisa rubro-negra. Ele conversou com a gente e a gente mostra agora então alguns trechos dessa entrevista coletiva. Hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo. Acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O Flamengo volta a treinar amanhã aqui no Ninho do Urubu também pela manhã e depois os jogadores ganham 3 dias de folga. Sexta, sábado e domingo de descanso. Reapresentação na próxima segunda-feira e aí a reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, lembrando, contra o Internacional, sábado no Maracanã. Com você, Fernanda. Valeu, Flávio Vini, que aí o Bruno Henrique 100 gols com a camisa do Flamengo, uma marca histórica, bonita, e ele, obviamente, se emocionando, Vene Casagrande. Você, enquanto o Bruno Henrique falava, você disse ali, ele que tem uma história de vida, de muita superação dentro da história, na trajetória dele, né, Vene? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que tá aí nos assistindo. Pois é, o Bruno Henrique tem uma história de superação. Pra quem não se recorda, no último ano dele de Santos, foi um ano extremamente difícil pra carreira dele e ele quase teve que pendurar as chuteiras por conta de um problema muito sério na visão que ele teve.
Então ele quase passou por esse, digamos, seria o fim da carreira dele como jogador de futebol. Um absurdo se isso acontecesse, porque a gente pode ver que o Bruno Henrique é um jogador e um ser humano sensacional. E de fato essa marca que ele consegue com a camisa do Flamengo é para poucos. E nem estamos falando de um jogador que é centroavante, fazedor de muitos gols. Se a gente for parar e analisar em 2019, muita gente bate palmo pelo ano, pela temporada do Gabigol, pelos gols importantes que ele fez, mas se não fosse o Bruno Henrique, o Gabigol talvez nem fizesse a metade dos gols que ele fez naquele ano, porque o Bruno Henrique foi um jogador extremamente importante. E eu acho que os torcedores do Flamengo, muitos, deveriam valorizar mais ainda a história do Bruno Henrique, porque esse é ídolo de fato. É um jogador que está apenas preocupado com o que acontece dentro de campo, em jogar o futebol dele. E repito, para mim é muito ídolo. Eu sou um cara que eu sou, enfim, muito grato pelo que o Bruno Henrique fez com a camisa do Flamengo e como jornalista um admirador não só do futebol dele, mas também pelo lado humano dele, que é um cara sensacional. Ficou bonita, hein, a placa, ô Lucas Pedrosa, para o Bruno Henrique. E se a gente for hoje refletir sobre aquele quarteto fantástico que tinha no Flamengo de 2019, os anos se passaram, e quantos anos se passaram? O Everton Ribeiro voou, o Gabigol voou, o Arrascaeta hoje pode até ser visto pelo seu torcedor sentado no banco de reservas, porque o Flamengo tem uma máquina tão grande na mão, né? Mas o Bruno Henrique continua sendo um poder de decisão. Não que o Arrascaeta não seja, hein? Vocês sabem que eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas a gente está falando, por exemplo, agora de um primeiro momento da temporada do início do ano, com o Campeonato Carioca, com Supercopa, em que ele, o Bruno Henrique, foi protagonista para o Flamengo tocar nas taças. Na Supercopa foi protagonista no jogo único e no Campeonato Carioca, nos grandes clássicos, como foi chamado de Rei do Rio, hein, Vene Casagrande. Ele também foi protagonista, quer dizer, um personagem, falando de um elenco tão robusto, um personagem que acaba se destacando mesmo assim, depois de tantos anos. Ele foi o que sobrou ainda brilhando do quarteto fantástico do Flamengo. Verdade, Fernanda. Existem grandes craques e existem os grandes jogadores. O Bruno Henrique ele consegue ser um grande jogador, além de, na minha visão, no futebol brasileiro, ser um craque. Porque muitas vezes você vê um cara que é talentosíssimo, mas nos grandes momentos ele não aparece. O Bruno Henrique ele consegue fazer os dois. E nos grandes momentos ele sempre apareceu. É um atacante praticamente completo, tem uma excelente bola aérea, cabeceia muito bem, tem velocidade para jogar pelas pontas, consegue também fazer a função de centroavante e contribuir com gols. É um cara que realmente na história do Flamengo tem o seu nome marcado. Vale lembrar, o Vene citou a questão do olho, mas eu lembro até acho que a questão do joelho, ela é muito mais grave para o sentido atlético do que a questão do olho, que poderia fazer ele parar de jogar, mas, cara, ele teve uma lesão multiligamentar, não foi um ligamento, foram vários ligamentos rompidos, ele ficou um tempo parado e conseguiu voltar do mesmo jeito que ele jogava antigamente. Então, assim, cara, é um jogador espetacular realmente, o Bruno Henrique é um dos maiores nomes aí do futebol brasileiro aqui em nosso território do século. Posso dar um crédito aqui que eu acho extremamente importante? O Bruno Henrique hoje só está no Flamengo graças a um profissional, Abel Braga. Muita gente não sabe disso, mas a diretoria do Flamengo, na ocasião, até pensou em desistir da contratação dele por conta da dificuldade da negociação com o Santos. Mas o Abel Braga bateu na mesa pedindo, porque era o único jogador que ele queria, era o Bruno Henrique. E na ocasião a diretoria só contratou porque o Abel Braga pediu muito, muito mesmo. E não pediu o Arrascaeta na ocasião. Tanto é que o Arrascaeta ficava no banco de reservas e foi e o esse Bruno o Henrique grande titular. Problema na vida do Abel. Exatamente. Só que hoje, se o Bruno Henrique está no Flamengo, é muito graças ao Abel Braga. Parabéns ao Abel Braga pela visão que teve nesse jogador. Um beijo para Abel, que é um queridaço. Porque ele, na última temporada de Santos, ele estava muito mal. Tanto é que se a gente for parar e analisar as postagens da ocasião, a torcida do Flamengo, a grande maioria, questionando a contratação. Será que dá certo? Será que dá certo? E a torcida do Santos agradecendo. E hoje aí a gente vê o nível de futebol do Bruno Henrique. E é um cara que começou a jogar o futebol profissional de forma tardia, né? Sim. Ele não fez base, ele é daquelas histórias em que ele foi encontrado, o futebol o escolheu literalmente. Ô Lucas Pedrosa, você fala dessa grande lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que é um cara que eu identifico o jogo dele como um poder destemido, né? Ele parece que todos os jogos são gigantes pro Bruno. Ele não sente tamanho de jogo. Isso é muito importante. Eu acho que o Luiz Henrique, que era do Botafogo, está na Rússia, também tem essa característica. Eles só jogam, né? Uma coisa bem intuitiva e com muita qualidade. E ele também, o Bruno Henrique, ele se destaca muito pela sua velocidade.
Eu até falo algumas vezes aqui nesse programa que ele às vezes até corre como um velocista, com as pontas dos pés, por de tanta velocidade que ele tem, uma técnica muito apurada. E depois dessa lesão ficou a grande dúvida: como será que vai voltar esse Bruno Henrique? Porque foi uma gestação essa lesão, foram mais de 9 meses que ele ficou fora, e ele volta e parece que ele não ficou machucado. Ele conseguiu, assim, se nascer novamente depois dessa lesão, né? Ele não perdeu as suas grandes características. Ah, sem dúvida. Eu acho que ele continuou sendo aquele atleta que a gente via. Talvez ele tenha perdido um pouquinho de velocidade, mas ele consegue se reinventar porque ele sempre teve fora de gol, ele continua sendo o artilheiro. Ninguém que é ponta, que é um atacante, faz 100 gols assim com facilidade. Isso é um número extremamente expressivo e ele consegue também contribuir com tudo que o Flamengo tem de suporte, né? Se a gente fala sobre a letalidade do Flamengo no jogo contra o Fluminense, eu acho até que o Flamengo jogou mais no segundo jogo do que no primeiro jogo, mas faltou a letalidade. O Flamengo não foi letal contra o Fluminense, poderia ter sido punido mesmo tendo jogado 90% do jogo mais do que o Fluminense. O Bruno Henrique faz falta nisso também. Muito bem, e o Jorginho, gente, já foi visto aqui pelo nosso Rio de Janeiro. O flagrante foi feito pelo paparazzo rubro-negro, que na ocasião não gritou: "Ela não vem!" Não, né? Não, né, nesse Papa? caso, Não foi isso que você Papa gritou. pode gritar: "Ele vem!" Ele vem! Parceiro do Pedrosa lá na Placar, né? Verdade. Aliás, qual é o horário do programa lá? Todo dia ao vivo, Todo hein? dia ao vivo, 18 horas, YouTube da Placar TV. Tem um placar aberto, eu, Paparazzo Rubro-Negro, José Ilan e a Raíza Simplício também estamos por lá todos os dias. 4 feras aí falando de futebol todo dia ao vivo. Aí quando o jogador, voltando a falar do Jorginho, desembarcava no aeroporto do Galeão e depois chegando no Hotel Fazano. Chique, hein? Inclusive, você sabe a história do Paparazzo com o Fazano, né? É lá que ele passa. Ela não vem mais. Ela não vem mais. Ela não vem mais. Ô, Venê, o homem vem ou não vem pro Flamengo? Ele tá de férias, gente, no Rio de Janeiro, aí com a família. E escolheu logo o Rio de Janeiro pra passar as férias, ô Venê? Tem um motivo particular também. Pelo que me relataram, a esposa dele vai fazer um procedimento estético com o médico da confiança deles aqui no Rio de Janeiro. E ele vai juntar o útil ao agradável. Vai apresentar a esposa ao Rio de Janeiro, porque esse foi um dos motivos que fez o Jorginho atrasar o sim ao Flamengo. Como que seria a adaptação da esposa, da família ao Rio de Janeiro. E ele vai aproveitar para mostrar o Rio de Janeiro, eles vão estar na companhia de 2 casais também, eles vão apresentar o Rio de Janeiro a ela, ou seja, mostrar onde pode morar, como é que funciona o dia a dia aqui no Rio de Janeiro. O Jorginho vai aproveitar, vai conhecer também as estruturas do CT Ninho do Urubu, vai ser recebido lá pelo diretor José Boto. É questão de tempo, assim, na minha concepção, para ele poder assinar esse contrato com o Flamengo, esse pré-contrato. O próprio José Boto, na entrevista que eu fiz com ele segunda-feira, se mostrou muito otimista em ter o Jorginho já para o Super Mundial. E por que a gente fala isso? Porque o contrato dele com o Arsenal vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Sim. Então muita gente fica com essa dúvida se de fato o Jorginho vai estar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. E caso não esteja também, eu não vejo nenhum absurdo nisso. Até porque estamos falando de um jogador que vai terminar a temporada dele, né? Porque a temporada na Premier League vai até o meio do ano, termina no meio do ano. Nada mais justo, caso ele fique até o dia 31 de junho, ele recebe alguns dias de férias. Sim. E depois ele começa a trajetória dele pelo Flamengo. Porque eu acho que é um jogador que, independentemente de quando ele comece no Flamengo, é um jogador que vai ser importante pelos próximos 3 anos, que é o tempo de contrato dele com o Flamengo. Então essa vinda dele ao Rio de Janeiro de férias durante a data FIFA, óbvio que não é só férias, né? Eles vão fazer essa visita ao médico da confiança deles e ele vai mostrar para ela como que é o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Vene, eu não sei se você tem essa informação, mas lá na Placar, inclusive a Raíza trouxe a informação de que ele, cumprindo o contrato até o final, ele ganha uma bonificação muito grande lá do Arsenal, que isso está em contrato dele. E que para ele vir para o Flamengo antes desse fim desse contrato, o Flamengo teria que desembolsar um dinheiro para poder justamente suprir essa bonificação que ele receberia. Que o fato dele cumprir o contrato lá é como se fosse uma cláusula de fidelidade, entendeu? O cara cumpriu o contrato até o final, então a gente vai bonificar ele por ter cumprido o contrato. Inclusive, o fato dele não ter assinado um pré-contrato até o momento, pelo que ele passou para o Flamengo, é por respeito ao Arsenal. Porque ele pode assinar um pré-contrato. E aí ele se torna jogador do Flamengo após o dia 31 de junho, a partir do dia 1º de julho. Então, por respeito ao Arsenal, pelo que ele falou ao Flamengo, ele não quer assinar esse pré-contrato. E que encaixa muito com a informação da colega da Raíssa Simplício aí, que o Pedrosa trouxe. Que não é um valor baixo.
que... É um valor significativo. Uma informação drone dela de que ele teria essa questão também financeira. E tá tudo certo, gente. É o trabalho dele. Imagina, ele, se essa informação realmente procede, a gente tá falando de um cara que é um profissional. E outra, olhando assim, o Lucas Pedrosa, um homem inteligente. Claro. Porque se você... Imagina que eles são uma família, ele tem a esposa, tem filhos. Confesso que eu não sei. Vamos dizer que tem ou não tem? A esposa dele não é brasileira. Eles têm a família lá. Sim. E aí, como uma boa família, você vai... Imagina, para você mudar de vida, você tem um marido que ele é, vamos dizer, nômade, uma hora joga num lugar, outra hora joga no outro, né? A mulher, a família, tem que estar à vontade num novo espaço, num novo estado, num novo país, né? E se ela tinha essa coisa, Brasil, não sei, Rio de Janeiro, tô em dúvida. A gente sabe que o Rio é lindo, a gente mora aqui, a gente ama, mas às vezes muito mal falado, até muito pela violência. Então as pessoas obviamente têm medo, né? Então o cara vem, traz a mulher pra passear em Ipanema. No Fazano. Aquele povo carioca maravilhoso. Quem é Mengão que tá na rua vai tratar o homem bem, hein, Venê? Claro. Vai, ai, Jorginho, não sei o quê. Aí ela já queria fazer o procedimento estético. Ele como um príncipe, tratando ela como uma rainha. Vamos lá, que no Brasil, a gente sabe que a medicina aqui no Brasil, gente, é maravilhosa. E aí, ainda mais na parte estética também. Aí ela vai vir, ou não sei o que ela vai fazer, uma barriga bonita, um peito bonito e tal. Ela vai olhar, vai ter uma impressão, Venê Casagrande do Rio de Janeiro. Assim, que lugar maravilhoso, Lucas Pedro. É um sol, uma praia, é um povo maneiro, é lindo. E eu fiquei bonita. O homem, ó, tá trabalhando com a mente, hein, Lucas Pedro? Processo de convencimento. É isso. O Rio de Janeiro, pra quem tem muita grana, como é o caso do Jorginho, é maravilhoso. Vão ter pouquíssimos lugares no mundo que são melhores do que o Rio. E é isso que ele tá, na minha visão, deve estar tentando fazer, né? Porque não é normal o cara... Tudo bem que a data FIFA, ele já não jogaria lá e etc, mas ele escolhe logo o Rio de Janeiro para passar as férias. Então, parece que deve ter um processo de convencimento. O que é legal a gente explicar, o Jorginho, gente, apesar dele ser brasileiro, ele é um jogador que se naturalizou italiano, ele viveu a carreira inteira dele na Europa praticamente. Até a cabeça do próprio Jorginho, ela é europeia. O Jorginho já não pode ser mais considerado apenas um brasileiro. Ele tem a cabeça europeia, a vida dele é toda na Europa. A mulher dele é o quê? Italiana? Eu não sei qual é a nacionalidade. Eu acho que um grande exemplo, inclusive dentro do Flamengo, é o próprio Felipe Luiz. Porque ele passou pelo mesmo processo que o Jorginho está passando, de convencimento à esposa. Sim. Na ocasião, tinha essa dúvida para onde ele podia ir, porque tinha outros clubes da Europa, inclusive, querendo contratar o Felipe Luiz. E aí, os dirigentes do Flamengo foram até a casa dele, foi quando a esposa dele falou, olha, eles vieram até aqui, eu acho que você tem que escolher o Flamengo e eu topo ir com você. Cada um usa o bolo de cenoura que consegue. O John Texton levou o bolo de cenoura lá para convencer o Luiz Henrique, a família lá. Cada um usa o bolo de cenoura que o José Boto utilizou a cenoura Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz está participando de várias reuniões junto com o Jorginho. Ele que está convencendo o Jorginho. Cada um sabe onde é que você vai conseguir convencer e também trazer um bom ar, um bom aspecto. E a gente está falando do Rio de Janeiro e ele jogar no Flamengo. Olha aí, o Venê Casagrande, o lateral direito, o Wesley, foi quem concedeu a entrevista na seleção. A gente ouviu o que ele disse e na volta o Venê tem drone sobre o jogador. Rodou. Tô vivendo um sonho aqui. Venê Casagrande, qual a atualização em relação a drone de Wesley? Você tem informação? Vamos lá, o Flamengo já entende que esse jogador será negociado de fato na próxima janela de transferência e o valor que eles querem é pelo menos 35 milhões de euros para negociar o Wesley. Estamos falando de um lateral direito e esse valor chama atenção. Claro, a gente sabe que o Wesley vem jogando muita bola, muita gente pode parar e analisar. Ah, mas 35 milhões de euros é pouco. Não, não é pouco para um lateral direito. Então o Flamengo, entre aspas, fixou esse valor aí. Existe um acordo com os empresários do atleta e chegando uma proposta, o Flamengo vai vender. Porque tem esse combinado, ó, se você performar, chegar à seleção brasileira, a gente topa te vender na próxima janela de transferência. Então, eu acho que o Wesley está vivendo aí os últimos meses dele com a camisa do Flamengo. Um jogador que conseguiu dar a volta por cima, um baita exemplo, serve de exemplo até mesmo para o Lohan, mostrando, ó, Lohan, você também pode dar a volta por cima. Meses atrás eu era criticado pela torcida, a torcida não queria me
vê pintado de ouro e hoje a torcida está apaixonada por mim e ele está ali, vestindo a camisa da seleção brasileira. Então o Flamengo já está em busca aí de uma reposição. Muita gente me questiona se o lateral direito do Racing, Martineira, seria um nome que o Flamengo tem a ideia de contratar. Não é esse nome. O José Boto já falou que esse jogador não se encaixa no perfil de contratação do técnico Felipe Luiz e o José Boto também avisou, não vamos fazer contratações a pedido do torcedor. É no nosso entendimento, estilo de jogo através de scout. Então, Flamengo em busca dessa reposição Wesley. Eu acho que eu gosto do Varela, tá? Acho até que o Flamengo... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, Mundo Fla Hit, nessa quarta-feira, dia 19 de março de 2025, trazendo para vocês últimas novidades e informações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então vai deixando seu like, galera, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.